Graça e paz, meus irmãos. Hoje, sexta-feira abençoada, nós estamos entrando no sétimo dia de jejum e oração para receber o seu milagre. E eu creio que você está, desfrutando do melhor de Deus com essas palavras, com esse vídeo que vocês estão vendo. E se você está, compartilhe com outra pessoa que necessita desse milagre. Amém? Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, Pai, e agradeço, Senhor, pela vida desses irmãos. E eu creio, Senhor Deus, Pai, que cada vídeo que eles estão vendo, que eles estão ouvindo a voz do Senhor, Pai, o milagre está sendo trazido à tona, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, traz fé, gera fé no coração de cada irmão, porque eu creio, Senhor Deus, que nesses 21 dias o seu milagre vai ser concretizado na vida desses irmãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Então hoje, o nosso sétimo dia, ele fala assim: regras para alcançar o impossível. Lá em Mateus 14, 25, fala assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao vê-lo andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma? E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, as forças do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos, o barco cessou todo o vento. Uau! Que você tem que ter revelação, querido, a respeito de todos os milagres de Jesus, quando ele fez, quando ele curou o enfermo, quando ele ressuscitou Lázaro, quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Todos esses milagres sobrenatural tinham um propósito. Mas esse milagre específico que Pedro andou sobre as águas é direcionado para nós. Como assim? Esse milagre que foi realizado aqui, eu creio que é para nos gerar fé. O que é para trazer a fé ativa em nosso coração. Que sim, Deus quer fazer um milagre sobrenatural sobre a nossa vida. Imagina, se Deus fez algo tão grande, que foi ressuscitar mortos, que foi fazer surdo ouvir, cego ver, ressuscitar a filha de Jairo ali, tinha algo tão importante. E por que ele fez algo assim simples, Não vamos dizer simples, claro, Mas algo que não ia afetar a vida de ninguém. Por quê? Porque ele quer mostrar para nós. Esse afetar poderia afetar outras famílias, mas ele está afetando nós. Esse milagre é direcionado por nós, para que nós tenhamos uma fé cheia da presença de Deus. Amém? Então eu quero falar para você, querido, que nós temos que crer que há regras, sim, para nós recebermos milagres. E eu quero falar alguma regra para você referente a esse texto. Primeira regra: não siga conselho de quem está dentro do barco. Não siga conselho de quem está dentro do barco. Algo interessante é que a Bíblia ela não conta o que houve conversa entre Jesus e Simão naquele momento ali, e também não conta também que se houve conversa entre Simão e os discípulos. Mas vamos imaginar, você está dentro de um barco com outras pessoas e começa a vir uma grande tempestade, e aí quando pensa que não aparece lá no horizonte, você começa a ver uma pessoa andando sobre as águas, e como você acha que é um fantasma, você não sabe o que é. Aí você começa a gritar de medo e Jesus fala para ele assim: olha, se acalma, sou eu. E aí você fala assim: se é o Senhor mesmo, então deixa que eu vou até o Senhor andando sobre as águas. Amém. E Jesus fala: venha. E algo interessante é que os outros discípulos devem ter falado: vai não, Pedro, tu vai morrer, cara. Olha só para você ver, irmão, a atitude desses discípulos, dizendo: vai não,
Olha a tempestade como está, o mar está muito agitado. Você vai morrer afogado, pode ter certeza. Você pode cair, bater a cabeça, na hora você vai escorregar. Irmãos, provavelmente houve várias falas. É um fantasma. Entendeu? O que eu quero dizer para você é que tem muitas pessoas ao seu redor, junto com você, no mesmo barco, que eles não querem ver o seu sobrenatural. Eles não querem ver o seu milagre sendo realizado, algo sobrenatural. Por isso que eu falo para você, não dê ouvido para as pessoas que estão ali para te jogar para baixo, mas dê ouvido para as pessoas espiritualmente que vão te avançar, te levar para os lugares mais altos em Cristo Jesus. Pedro, se ele tivesse ouvido a voz dos discípulos, ele não tinha andado sobre as águas. Ele não tinha visto o sobrenatural de Deus. Hoje eu quero dizer para você, veja o sobrenatural de Deus. Não ouve a voz do inimigo, ouve a voz de Deus dizendo para você, venha, pode vir porque eu estou contigo. Amém? Segundo ponto também que nós temos que ver, fala assim, regra 2, não tente o impossível na sua força própria. Não tente o impossível na sua força própria. No versículo 28 a 29, Pedro disse assim, respondeu-lhe Pedro, diz, se és tu, Senhor, manda ir contigo por sobre as águas. E o Senhor disse, venha. Interessante que Pedro, ele poderia ter se jogado, porque Pedro sabia nadar, e sair nadando. Pedro poderia remar, tentar remar para chegar até Jesus. Tudo isso fala da nossa força própria. Mas Pedro, primeira coisa que ele fez, se é o Senhor mesmo, então faça que eu vou sobre as águas. E Pedro só tirou o pé do barco, querido, a partir do momento que Jesus falou assim, venha Pedro. Jesus está dizendo para você, querido, que é sim para você ouvir a voz dele. E toda vez que você ouvir a voz dele, venha. Algo interessante que eu estava conversando com os jovens nessa célula, né? Essa semana, dizendo, qual é a voz que você está escutando? Será que é a voz dos seus amigos? Será que é a voz de Deus? E quando esses amigos seus falam algo para vocês, é algo para te motivar você estar na presença de Deus? Ou é algo para desmotivar você, para afastar de Deus? Alguns falam bem assim, alguns não falam nada, uns ficam até neutro. Mas deixa eu falar, a pessoa neutra, às vezes ela vai te colocar para baixo. Então eu falo para você, qual voz você está escutando nesses dias? Qual é a voz que você está escutando nesses 21 dias? Ouve a voz de Deus, e quando você ouvir a voz de Deus, você vai colocar os pés sobre as águas. Amém? Terceira regra fala assim, não fique no barco. Interessante que o versículo 29 fala que quando Pedro ouviu a voz do Senhor, ele não ficou no barco, ele avançou, ele pisou sobre as águas, andou sobre as águas mesmo. Ele não ficou com medo. Imagina, provavelmente sim, estava acontecendo uma tempestade ali e ele não olhou para a tempestade, mas ele olhou para Jesus e ele pisou. Muitas pessoas, queridos, no nosso dia, hoje não querem tirar o pé do barco. Por quê? O barco hoje representa algo confortável. Você não precisa se esforçar, você não precisa estar à frente de nada da igreja, você não precisa ter um compromisso com nada com a igreja. Mas o barco diz que saia da zona de conforto. O seu conforto ali, a sua zona de conforto é o barco. Então saia dele, porque quando você sair da sua zona de conforto, você vai andar no sobrenatural, você vai andar sobre as águas. Eu declaro isso sobre a sua vida. Em nome de Jesus, saia do barco, comece a andar no sobrenatural de Deus. Se você tem um chamado do Senhor, não paralise esse chamado. Se você tem algo que Deus te deu e você está segurando os seus talentos, não segure, comece a caminhar, pisa nas águas, porque eu declaro sobre a sua vida que você vai ver o sobrenatural sobre a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Então o terceiro ponto é isso aí, saia do conforto da sua casa, saia do barco, não fique dentro dele. E quarto e último, fala, não olhe para a circunstância. Às vezes você sai do barco,
Você quer avançar, mas às vezes você começa a olhar a circunstância. Pedro olhou a circunstância. Versículo 30 e 32 fala: reparando, porém, na força do vento, teve o que? Medo. E começando a submergir, gritando: Jesus, Senhor, me salva. E Jesus fez o que? Foi lá e levantou ele novamente e disse: homem de pequena fé. Mas essa homem de pequena fé não está dizendo que ele não tinha fé, queridos. É que ele começou a olhar para a circunstância. Quando eu digo para você que quando você avança na igreja, quando você avança nas coisas de Deus, vai vir tribulação. A tempestade vai vir. Você vai olhar para ela e você vai ficar com medo. Então não olha para as suas tempestades. Não olha para as circunstâncias da sua vida. Olha no foco em Cristo Jesus. Olha em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida, nesse dia, nessa sexta-feira, o sobrenatural de Deus sobre você. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado em Cristo Jesus. E eu estou aqui orando por você e crendo que o seu milagre será realizado nesse 21 dias com Jesus. Amém? Deus abençoe, querido. Fique na paz em nome de Jesus.